E agora estaremos lendo do versículo 14 até o versículo 24. E foi Rúben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: É já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome Isacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Meus queridos irmãos, baseado nesta leitura, nós falaremos sobre as maçãs do amor. Podemos perceber, como nós falamos, que os problemas na casa ou no lar de Jacó eram diversos. Rivalidades, competições, inveja, troca, tudo porque não houve uma estruturação de início bem feita. Lia deu a Jacó 6 filhos e uma filha, fora o que a sua serva lhe deu. Mas o texto prossegue falando da rivalidade presente no lar. O que de fato se entende que mesmo com a vinda dos filhos, os problemas ainda existiam ali, naquele lar, não foram resolvidos. Logo que começamos a ler esses versículos, encontramos um relato em que o filho de Lia, Rúben, havia encontrado mandrágoras. A palavra mandrágoras do hebraico é dudeim. Acreditava-se que ela tinha o poder de incentivar a produtividade, sarar a esterilidade feminina. No sentido trivial daquele tempo, essas mandrágoras, elas eram chamadas de maçãs do amor. Estudiosos têm dito que as mandrágoras eram pequenos gêneros de plantas herbáceas, acaules, eurasianas, das famílias das solanáceas, dotadas de flores capaniformes e frutos bacáceos. O fruto da mandrágora era amarelo, assim como uma ameixa. O tempo de produção desse fruto era o mês de maio, período também da produção da maçã. No tocante ao poder desse fruto, na verdade, tudo não passava de uma simples superstição. Isso pode ser provado porque mesmo depois que Raquel come essa mandrágora, ela ainda continua estéril, ela ainda continua sem a capacidade de gerar filhos. O que é interessante dizer nesse texto
é que uma pessoa, diante do sucesso do outro, dominada pela inveja, vai fazer de tudo para conquistar aquilo que o outro tem. Não vai medir esforços para alcançar e realizar os seus intentos. Era isso que estava acontecendo com Raquel. Ela está negociando o marido, ela está fazendo troca, ela quer aquilo que Rúben tem, ela está fazendo de tudo para ela ser vista como mãe, como uma mulher que está edificando a casa. Então ela toma as medidas baixas, especialmente dominada pela inveja. Nós podemos analisar que esse é o procedimento do invejoso. Ele negocia o que for necessário para conquistar aquilo que o seu coração deseja. Assim estava Raquel. Raquel não procurou se voltar para Deus, orar a Deus para que ele mudasse aquela situação. Mas o próprio marido Jacó já havia dito para ela, quando ela disse, dá-me filho. Então ele falou, eu estou no lugar de Deus? O que Raquel deveria fazer era se voltar para Deus. Como ela não se voltou para Deus, ela tomou as mais pesadas medidas no intento, no desejo de realizar o seu projeto. Mas aqui, quando lemos esse texto, fica claro que não são nossos métodos, nem nossas tentativas que faz com que conquistamos as coisas, e sim a dependência plena em Deus. O texto diz aí que Deus se lembrou de Raquel, ou seja, no momento dele, na hora dele, no tempo dele, ele se lembrou de Raquel e ele a coroou com uma dádiva. Ele deu a ela uma grande bênção, que foi José. É isso que nós vemos nesse texto. Como é importante esperar em Deus, como é importante descansar no Senhor. Tudo acontece na hora e no tempo dele. Já estava no plano de Deus conceder um presente maravilhoso para Raquel, José, esse que veio ser importante para a história do povo de Deus. Então, meus queridos, nós podemos analisar aqui que, na verdade, Raquel foi dominada pela inveja, mas Deus tinha algo melhor para ela. O interessante é que nós, como cristãos, devemos sempre esperar no Senhor. Aquilo que Ele deu para alguém, que seja para aquele alguém. Aquilo que Ele me deu, que seja para mim. Mas que eu não tenha inveja de ninguém, nem queira nada dos outros, porque Deus sabe o que é melhor para a minha vida, para a tua vida. Portanto, creiamos assim e que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.